Se você me perguntasse, Rafael, qual foi o hábito que mais transformou a sua vida? Eu certamente responderia, foi o hábito da leitura. Minha mente mudou completamente e assim muitas áreas de minha vida melhoraram depois que eu comecei a ler. O mais incrível é que, numa visão geral, a cada livro que eu leio e aplico o que aprendo, ela se torna ainda melhor. Hoje, depois de todos esses resultados positivos e pensando no que ainda vem pela frente, eu simplesmente não consigo mais imaginar a minha vida sem os livros. Mas nem sempre foi assim. Verdade seja dita, poucos anos atrás eu odiava ler. Na minha cabeça, os livros eram uma coisa chata e cansativa. Talvez você saiba o que eu quero dizer. Na minha opinião, o principal responsável por isso foi o condicionamento, fruto da educação que recebi. Na escola, por exemplo, eu fui obrigado a ler diversos livros que não me interessavam e que eu nem conseguia perceber benefícios diretos em minha vida. Não havia sentido em lê-los, era apenas uma obrigação. Foi exatamente a partir dessa neuroassociação de um enorme custo a um pequeno benefício que nasceu a minha aversão à leitura. Então, se você tem esse mesmo problema, por favor, esqueça toda essa bobagem que criaram na sua cabeça e dê uma segunda chance aos livros. Você já pensou como seria fantástico poder ter uma conversa com as pessoas mais brilhantes da história? Os livros permitem que você mergulhe nos pensamentos e nas experiências de pessoas inspiradoras, pessoas que talvez tenham mudado o mundo e que talvez você jamais teria a chance de conhecer. Talvez o autor tenha passado diversos anos ou até uma vida inteira pesquisando e estudando a fundo, trabalhando duro simplesmente para escrever um livro. E você tem o enorme privilégio de absorver tudo isso em uma pequena quantidade de tempo. Este é o incrível poder dos livros. Viver várias vidas muito além da sua. Então, com base em ideias valiosas de alguns livros, eu vou lhe mostrar como você pode facilmente criar o hábito da leitura em 3 simples passos. Comece pelo porquê. O principal motivo das pessoas falharem ao tentar criar qualquer hábito em suas vidas é o fato delas não terem um forte motivo, um desejo ardente para cultivá-lo. Segundo Nietzsche, aquele que tem um forte porquê pode suportar qualquer como. Então, o primeiro passo para desenvolver o hábito da leitura é descobrir o porquê você quer ler. Destrua essa obrigação, esse ter que ler, e alimente o que vem de dentro, a sua vontade, o seu desejo. Pergunte a si mesmo, por que eu quero ler? Pegue uma folha de papel e escreva todos os benefícios que você consegue imaginar que obterá com os livros. Talvez seja aprender os segredos para acumular grandes fortunas, aumentar drasticamente a sua produtividade, ter muito mais saúde, viver melhor e viver por mais tempo. Talvez seja como conquistar e influenciar pessoas e aprimorar os seus relacionamentos, ou simplesmente encontrar um caminho para a paz e para tornar a sua vida mais feliz. Existe uma infinidade de benefícios nos livros. É importante também pensar no custo da inação. Compreenda que você não vai ter nada disso e talvez enfrente até mais problemas em sua vida se não começar a ler. Coloque esses problemas no papel. Quanto mais prazer você associar ao hábito da leitura e quanto mais dor você vincular à ideia de não ler, mais forte será o seu desejo pelos livros. A leitura torna-se algo natural. Depois de descobrir por que você quer ler, você conseguirá saber quais livros escolher. Utilize também o poder do subconsciente. Não apenas escreva, use a sua imaginação. Visualize como a sua vida seria incrível ao conquistar todos esses benefícios. Deixe esse papel em algum lugar que você possa facilmente vê-lo todos os dias. Leia e imagine a vida que você quer ter. Alimente a sua mente com esse sentimento sempre que possível. Depois de cultivar um forte anseio, nós precisamos entender como os hábitos funcionam. No livro O Poder do Hábito, nós vimos que eles podem ser divididos em 3 etapas, distintas mas interligadas, que formam um ciclo, o loop do hábito. Compreendê-lo é fundamental para criar e mudar os seus hábitos. A primeira etapa é a deixa, um gatilho que gera um estímulo no cérebro para começar uma atividade. Em seguida, vem a rotina, que nada mais é do que a ação realizada. E por fim, a recompensa, um tipo de prêmio, benefício ou sensação por ter realizado a tarefa. Então, para criar a rotina de ler livros, primeiramente você precisa estabelecer uma deixa clara e eficaz. E para isso, vamos falar rapidamente de outros 2 livros.
No livro Os Desafios à Força de Vontade, nós vimos que a força de vontade é como uma bateria e, portanto, a energia é limitada. Você começa o dia com a bateria cheia, vai usando-a e uma hora ela acaba, impedindo que você tenha energia suficiente quando realmente gostaria. No livro O Milagre da Manhã, nós vimos que as primeiras horas do dia impactam fortemente o restante dele, e assim, no longo prazo, nossas vidas. Além disso, dentre as 24 horas do dia, as pessoas, de forma geral, possuem maior controle sobre as primeiras horas após acordarem. Afinal, você sempre terá a opção de acordar um pouco mais cedo. Portanto, se você já tentou começar a ler, mas sentiu que não tinha energia suficiente, ou que você simplesmente não tinha como parar tudo para sentar e ler, reservar um momento para a leitura logo pela manhã pode fazer toda a diferença. Então, para criar o gatilho perfeito, se possível, faça uma combinação. Primeiro, estabeleça um horário específico para a leitura. Como vimos, logo pela manhã talvez seja o ideal. Além disso, crie também um gatilho visual e vincule a leitura a um outro hábito que você já possui, de preferência, um hábito que lhe gere prazer. Por exemplo, se você costuma fazer café todas as manhãs, uma ótima sacada seria deixar o livro logo ao lado da cafeteira. Assim, será impossível esquecer de ler. Você vai preparar o café e automaticamente pegará o livro. Por fim, estabeleça uma recompensa. Além dos benefícios da leitura, determine um prêmio imediato para si mesmo sempre que completar o hábito desejado. Pode ser a satisfação de marcá-lo como concluído em um aplicativo de gerenciamento de hábitos, ou se permitir comer um pedacinho de chocolate depois de ler. Crie também uma meta. Por exemplo, se ler 30 dias seguidos, você vai se dar de presente uma ida ao cinema. O segredo é aprender a jogar com a sua mente. Uma boa recompensa cria o desejo de repetir a rotina, reforçando a ligação com a deixa e assim fortalecendo o hábito. Agora vamos a uma das ferramentas mais poderosas, os mini hábitos. Muitas pessoas falham porque tentam implementar da noite para o dia hábitos grandes demais. Isso faz com que elas procrastinem, se sintam frustradas e até desistam. O segredo aqui é reduzir o hábito que você quer desenvolver a um tamanho pequeno, mas tão pequeno que torna-se simplesmente impossível não realizá-lo. Então, ao invés de tentar ler 20 páginas por dia logo de imediato, você poderia criar o mini hábito de ler apenas 2 páginas. Se isso ainda for muito, leia apenas uma página. Eu duvido que você não tenha tempo e energia para ler uma única página. Talvez você ache isso algo estúpido, mas se você ler apenas 2 páginas por dia, em um ano você terá lido 730 páginas. Isso quer dizer mais ou menos 3 ou 4 livros. Talvez você não saiba, mas você já estará acima da média dos brasileiros. Pode apostar que isso fará diferença. Com os mini hábitos, você também vai se sentir sempre realizado. Afinal, é melhor ter a meta de ler 2 páginas e cumprir a missão do que querer ler 20 páginas e acabar não lendo nenhuma. Para tornar essa estratégia ainda melhor, adicione o princípio do próximo passo, do livro A Mágica de Pensar Grande. Quando você completar a sua meta diária, neste caso, as 2 páginas, pergunte a si mesmo se você consegue ler só mais uma página. Quando terminar essa 3ª página, pergunte se você pode ler apenas mais uma, e depois só mais uma, e quem sabe uma última. Dessa forma, você vai estar sempre se superando, mas não se apegue a isso, veja apenas como um bônus. O mais importante é cumprir a sua missão diária de ler 2 páginas. Se você não souber por onde começar ou quais livros escolher, eu criei para você uma lista de leitura com os melhores livros do Ilustradamente. O link está na descrição deste vídeo e nos comentários. Enfim, siga este guia, crie o hábito da leitura e a sua vida nunca mais será a mesma.